Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazendo conteúdos de alto valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E meu nome é Leandro Barcelos. Nós somos engenheiros agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E hoje o nosso assunto é enchimento de grãos. Como a gente potencializa a translocação de nutrientes para formar, né, ou para produzir um grão aí com mais peso, com mais massa, né, Matheus e João? Na minha visão, hoje um assunto muitíssimo importante, que serve desde para lavoura de baixo potencial quanto para alto potencial, porque é, na minha visão, um dos produtos menos de valor agregado assim, que a gente usa, né, via foliar, que dá para a gente, pensando em produtos, né, que a gente vai ver que é um manejo também, nunca é um produto, né, o produto faz parte do manejo, né, e eu acredito hoje que também é uma maneira, sim, de a gente ganhar aí 5 sacos, 10 sacos por hectare que a gente trabalhar, né, nessa parte da fisiologia. E na minha visão, Matheus, como eu penso, é um dos processos fisiológicos mais simples de entender, né? Apesar de ter as trocas ali e tal, mas é muito mais fácil, né, de entender sobre espécie reativa de oxigênio, por exemplo, que a gente falou em outro podcast, até quem quer escutar, assistir, vai no outro lá, no anterior, que vai ter um só sobre isso. É um processo fisiológico para mim que não é muito difícil de a gente entender como é que funciona cada nutriente, João. Tá? Então, Matheus, né, muito, muito importante nós trabalhar. É aquela história, nós pegar a mesma estrutura de planta, a mesma quantidade de vagem e a gente colocar... Às vezes até o tamanho do grão não muda muito, mas a massa dele muda. Hoje consegui aí 2, 3 gramas de PMS, cara. Não, vamos pensar, Matheus, hoje, João, se você pegar um PMS de 180, um de 200, é 10% mais de produtividade e o tamanho do grão às vezes não muda. A massa do grão é como se fosse num peso hectolitro. O acúmulo, né? Acúmulo de massa, de proteína, né? E de óleo e de tudo dentro do grão que não vai ocupar mais espaço, né? Entende? Ou vai ser um grão maior, não. Ele vai ter uma massa maior, um peso maior dentro daquele grão mesmo, né? Igual a gente ter hoje, por exemplo, assim, o Matheus, a gente pode falar em trigo, né, que chama de pH, que é peso hectolitro. O que é isso? É PMS. É densidade. Densidade, né? Então, assim, ó, e a gente fala sempre, no pH você consegue trabalhar, né, com manejo, né? A gente fez muito isso lá no sítio de Santa Catarina esse ano também, né, que passou na última safra de inverno, né? Conseguiu mesmo, com toda aquela chuva e tal, com outros manejos, a gente conseguiu um bom pH de trigo que reflete em qualidade e no valor que recebe, né? Perfeito. Então, para demonstrar a importância desse tema, né, tanto do momento que a gente está passando, em qualquer momento da fase ali da cultura, que produtividade nada mais é da quantidade de grãos por hectare que a gente consegue produzir, vezes o peso desse grão. Então, é duas coisas na equação. Grão, quantidade de grão, vezes o peso dele. Então, ela é mais de 50% do peso ali da conta, né? Se fosse uma conta matemática simples, tá no peso de grão. E então o que é esse peso de grão, né? É o acúmulo de fotoassimilados, que é de açúcar, proteína, glicose, óleo, fibra. Então acumula aquilo via fotossíntese, né? Faz todos os processos e depois transporta aquilo para que é o que dá valor agregado que a gente vende no mercado, né? Ô João, então, para a gente ter uma noção, quanto do peso de grão vem dessa fotossíntese mesmo, desse acúmulo de carbono, falando disso, né? Matheus, a quantidade é absurda, né? Se você pegar, por exemplo, um grão de soja, em média aí 87%, né? Carbono, o grão de milho em torno de 89% e o algodão 98%, né? Então a soja, desses 87%, 46% é proteína, do milho 71% está no amido, e do algodão 94% celulose. Então é praticamente... na verdade a fibra é carbono puro. Carbono puro, 98%. Né? Não tem açúcar, não tem nada. Na verdade são as estruturas, né? Que é basicamente... E o restante ali é um pouco de nutrientes, de minerais, né? Alguma coisa que não é muito. Que não é muito. Até uma coisa interessante, dá para falar, Matheus, que ano passado a gente analisou fibra, né? Fez análise de fibra para ver o que estava indo embora, né? Através da pluma. E cara, é muito pouco, né? Apesar de ela ser, por exemplo, 40% da produtividade em média, né? Esse ano até a gente teve 45% que passou, ano passado tivemos 45% de eficiência, né? De fibra, no caso, comparado com o caroço. E, cara, é muito pouco que vai. Porque é celulose pura. Né? E se você pegar na média aqui, Matheus, então, vamos falar assim,
independente das principais culturas citadas, acima de 85% é carbono. Perfeito. Fotossíntese pura. Aí até um dado interessante que tu falou que milho é 89, média, né? Soja Isso. 87, porque milho é mais amido, Exato. né? Soja é mais proteína, então tem mais nitrogênio um pouco, por isso que é um pouco menos de Perfeito. carbono. Estamos falando de carbono só, Carbono, né? isso. Entende? Eu acho que então só para o pessoal entender que, né? Eu acho que aí cabe, né, Matheus? Então fazer a colocação que é aquela história, em média, 95% de um grão é gás carbônico e água, né? Sempre quando a gente faz as palestras, eu começo, né, que, poxa vida, gás carbônico está de graça no ar, e água, teoricamente, está de graça na terra. É só ter raiz. É só ter raiz, fazer todo o negócio. Então, 90%. É por isso que eu gosto muito da frase do professor Dirceu Gassen, é que, né, produtividade é a arte de colher o sol. Né, que ela pega da energia, fotossíntese é isso. É uma coisa tão simples, mas na verdade tão complexa. E é dali que vem tudo. E o primeiro insight, que é o que o Leandro acabou de falar, né, Matheus? Qual que é o primeiro insight para ter PMS? Fotossíntese. Fotossíntese é o primeiro passo, né? Claro que depois cada espécie, né, vamos pensar assim, tem uma particularidade que vai requerer um processo ou outro. Mas tudo que nós fazemos de manejo, né, Leandro, é para potencializar raiz e fotossíntese. Tu vai dizer assim, não, mas tudo bem, sendo curto e grosso, né, vamos pensar, não vamos falar nada, né, o que é peso de grão é fotossíntese. Então, quanto mais o estômago tá aberto, mais o, né, daí vem, é o conjunto. O conjunto. Tanto é que a fotossíntese hoje acho que tem 10 ou 12 nutrientes que atuam diretamente nela, no processo fotoquímico, né? Então, dos 14 tira gás carbônico e água, né? 14 dos 17 tem 12 lá dentro da fotossíntese. Leandrão, e outra coisa, tudo que a gente faz de manejo vai interferir na fotossíntese. E vai interferir no peso de grão. tudo. Aí, Matheus, eu acho que daí talvez, não sei, acho que com certeza a gente vai estar na frente. O que a gente pode, então... vamos pensar que nós temos 2 plantas e 2 manejos idênticos, né? Pensando só na fotossíntese. Então, teoricamente, nós vamos ter uma produtividade aqui. O que nós conseguimos melhorar, que daí eu acho que é o que a gente vai falar bastante, é melhorar o processo de translocação desse nutriente feito na folha para o grão, né? Que daí sim, além de a gente fazer tudo em função da fotossíntese, tem sim com produtos a gente melhorar isso aí. Eu acho que dá pra colocar 2 pilares, igual o Leandro falou, né? O primeiro pilar é como fazer acumular mais carboidrato, e o segundo pilar é como fazer transportar isso aí. Eu acho que é 2 processos. Perfeito. Exatamente. Então, pensando nessa linha de raciocínio, o primeiro ponto é acumular carboidrato. Então, nada mais é que uma fotossíntese líquida. Exato. Então, o que é a fotossíntese líquida? É o tanto de fotossíntese que fez real lá, que fez bruta, né? Que fez todo dia ali, menos o que ela gastou de energia que ela perdeu para a respiração. Porque a respiração é boa, tem que ter, mas toda vez que respira, queima energia, e essa energia veio da fotossíntese. Então a fotossíntese líquida é o acúmulo desses fótons assimilados, entendeu? Beleza? E aí, Matheus, eu acho que dá para fazer um negócio legal da respiração. Que a planta tem que respirar. Tem. Né? Por exemplo, lá na raiz... Se ela não respirar, ela morre. Não, para germinar precisa respirar. Desceu lá, então tem que respirar. O que a gente não quer de respiração? É aquela respiração que é... Que é para limpar aeros que nós falou na semana anterior. Exatamente. Entende? Então, a respiração faz parte do processo. Né? Entende? Porque lá na raiz tem que descer carboidrato lá para ela respirar e formar a raiz. Né? Agora, aquela respiração, ou aquela energia que é provinda de uma respiração que é utilizada por uma espécie reativa de oxigênio, por exemplo, essa é dinheiro jogado fora. E a planta gasta essa energia com uma ordem de prioridade. É bem interessante isso. Por quê? Ela tem um tanto de energia para gastar. A primeira ela pensa assim, eu preciso sobreviver. Então, se ela está passando por estresse, a primeira coisa que ela faz é tentar se desestressar. Ela não vai querer crescer sob estresse. Então, nós também. Se nós estiver numa guerra, a primeira coisa que nós quer fazer é sobreviver. Nós não vai pensar nem em comida nesse momento. Nós quer sobreviver. Só ficar vivo. Depois que ela está em segurança, né? Vamos falar assim, que ela não está naquele momento de estresse, aí ela pensa em crescer. Então ela pensa em germinar uma semente, criar uma folha, soltar flor. E aí aquele podcast nós falamos lá atrás, Matheus. Eu tenho energia sobrando da sobrevivência, metabolismo primário. Se eu tenho sobra ainda mais de energia, secundário. E aí ela consegue se defender e fazer mais ainda e acumular ainda mais. E aí, por último, depois que sobrou tudo, aí ela pensa em sexo, né? Fazer reprodução. E deixar os seus descendentes pro mundo. Então é o último ponto ali na linha de prioridades Mateus, da eu vou planta. te falar uma coisa que eu aprendi com o meu professor de botânica lá na faculdade, né? Que ele explicava, então, o processo também, além de tudo, mas ele era professor de botânica. Ele falava, bom, todo ser vivo está no planeta Terra para comer e comer. Né? Vamos falar assim. Uns talvez sirva de boia, né? Mas vamos lá, esse é o sentido, é comer e comer. Quer dizer o quê? É comer, sobreviver e reproduzir para perpetuar a espécie. Porque tá na genética, se você não se reproduzir, sua espécie vai acabar. Então, você tem que se reproduzir. Quem não tinha isso na genética ficou no longo do tempo, acabou ficando para trás, né?
E existe a relação dos órgãos da planta que são produtoras de energia, né? Falando de folhas, e tem praticamente todos o resto da planta que são consumidoras dessa energia, que são os drenos. Então a relação fonte-dreno, e ela é feita por um circuito, né? Vamos dizer assim, que é o floema, que vai ligar esses dois pontos e fazer essa translocação, essa mudança de lugar. João, a folha, vamos falar mais da folha, que é a nossa fonte, né? Então, nosso primeiro ponto. Primeiro vamos falar da fonte. Temos que cuidar da fonte. Exato. Então, temos que cuidar muito dessa fonte. Mas toda folha é fonte? Não, Matheus, isso aí é uma relação bem interessante. Eu acho que o Leandro complementa depois, mas é um processo que a gente não dá tanta importância ou acha simples, e não é tão simples assim. Relação fonte-dreno ela é bem complexa e muito importante para a gente dar PMS. Mas então, falando de folhas, que é a sua pergunta, então toda vez que a planta ela emite novos trifólios, se você pegar em torno ali de 25% a 30% é o divisor de águas. Então, vamos pensar numa folha... tamanho, né? Exatamente, de tamanho. Então, vamos pensar que uma folha ela tem ali, sei lá, 10 centímetros quadrados, seu tamanho total, né? Então, de 2,5%, 2,5 centímetros, ela começa a fazer o divisor de águas. Então, 25% do tamanho dela, ela ainda continua sendo um dreno. 100% dreno. Exatamente, 100% dreno, porque ela está se desenvolvendo. Quando ela passa dos 25% do seu tamanho, ela começa a mudar a chave para ser fonte. E ela atinge o máximo no seu 75%. E em 100% é total, tamanho. E aí ela já começa a entrar em senescência. E daí vem, acho que dá para encaixar já, Matheus, aí, essa parte, por que é tão importante a gente fala tanto em ter bacheiro, né? Não sei se seria na sequência, mas daí a gente faz aqui. E daí, mas bacheiro recebendo luz. Exatamente. Entende? Porque para ela continuar sendo fonte e não porque dreno. Senão uma fonte, uma folha, vamos pensar que ela tem o período, né, João, de juvenibilidade da folha, que ela vai ficar verde, e se não tiver recebendo a luz, ela vai precisar de... Porque ela entende que ela é jovem, então ela tem que ficar sobrevivendo na esperança que um dia ela receba luz. Então tem que continuar vindo nutriente, né? Exatamente. Então tem que ter luz. E outro ponto, ela foi as primeiras folhas que foram fabricadas lá atrás. Então quem tem um potencial maior de ser fonte recebendo luz, a folha do bacheiro. E daí, vamos lá. Porque o tamanho dela tá maior. E por isso que, Matheus, assim, ó, eu vejo assim, por que a gente fala que planta de soja de 100 sacos é baixinha? Ou melhor, né, de alto potencial. Porque ainda além dessas folhas do bacheiro, são elas que nutrem raiz. Exatamente, principalmente nódulo. Então, poxa vida, tu tem que ter folha recebendo luz no bacheiro para você ter peso de 1000 grãos. Entende? Perfeito. Porque se você... Ou tu não tem folha, você já não vai ter um PMS alto. Primeiro ponto. Então, aí, aplicação de fungicida e tal, lá no V0 que chama, né? Que é V3, V4, ali, aplicação de fungicida. E depois não adianta tu colocar um fungicida, tal, belezinha, folha verdinha lá, né? E de repente... você tá sombreado essa folha. Ela vai cair. Vai ser dreno? Vai ser dreno. E daí, olha o pepino, porque daí vamos pensar, além de ela ser dreno, tá gastando energia só para ela ficar viva, ainda aquela energia que ela teria que produzir e sobrar e ir para a raiz, para ela absorver mais nutriente e encher grão, não. A estruturação de plantas é fundamental. E pegando outro gancho, né, Leandro? Além das folhas do bacheiro nutrir-raiz e nutrir-nódulo, se você não tiver bacheiro, você já limita o seu potencial de estimular enchimento de grãos. Exatamente. Então, você entrou partindo para a parte prática, né? Igual nós três aqui faz. Primeira coisa que a gente faz quando o produtor pergunta, e aí, eu faço enchimento de grãos? Cara, a primeira coisa que você olha tem bacheiro. Não tem bacheiro, você vai estimular o quê? Ou tu pode pelo menos assim fazer, se tu tem bacheiro, tu faz ele 100%. Exato. Não tem bacheiro, tu faz 50% Exato. da dose. Mas é um ponto de tomada de decisão. Pra mim, tomar decisão de molibdênio, níquel e cobalto, por exemplo, João, lá do R4 pra frente, eu uso mais ou menos dependendo do que tem bacheiro. Também. Eu Entende? também. Então, assim... você olha o potencial, olha se tem bacheiro, que consequentemente se tem bacheiro, vai ter mais potencial. E depois o período de aplicação, né? É por isso que às vezes a pessoa come bola e já foi, né? Ah, isso aí. Tem que ser antes, porque o molibdênio demora pra entrar. E daí... os aulas e tal, a gente tem que dar um parâmetro. Mas por isso que a gente fala, cada um tem que entender um pouco a sua lavoura, entender do bacheiro e talvez aumentar ou diminuir uma dose. Porque nós não vamos ser consultor do Brasil inteiro. Exato. Nós somos consultores de pessoas que nós somos consultores ou mentores, né? Então ali a gente faz o negócio. Agora, mas que fique claro, né, Leandro? Claro, acho que cada esse tem que e outra resolver. coisa, acho que fica claro, Leandrão, por que a gente bate tanto em planta estruturada, bacheiro e luminosidade. Show de bola. Acho que é isso aí. E só para terminar, né? Então, falando de estruturação, né? Não é picaretagem, é um manejo, né? Isso aí é importante, Show. né? Com certeza. Vou tentar só fazer um resuminho aqui.
Então, falando da folha, né? Ela tá crescendo, ela começa a crescer, ela só tá consumindo. Ela tá no meio período da folha ali, ela já começa a produzir. Pelo menos tá 0 a 0, né? Ela já tem cloroplasto, ela já tem clorofila, então ela já tá fazendo fotossíntese. Então pode ser que até seja um pouco mais negativa até os 75%. Passou dos 75%, ela começa a ser positiva. Então tá sobrando comida ali. E aí ela começa a mandar para os outros órgãos da planta. Principalmente raiz, para fazer nódulo, pro fazer grão. FBN, mandar pro grão. Lembrando que recebendo luz. Recebendo luz. E aí esse era o outro ponto que eu queria reforçar, que já foi falado, mas reforçar. Por que uma planta solta folha, né? Então, primeiro ponto, se ela tá bem equilibrada nutricionalmente, hormonalmente, se ela tá recebendo luz e se ela não tem doença. Porque se ela tiver alguma coisa dessa aqui, se ela perceber assim, cara, essa folha tá me dando mais gasto do que me trazendo benefício, deixa eu jogar ela fora. Então, se tiver doença, ela joga fora. E se não chegar luz, ela joga fora. Ontem mesmo, no plantão de dúvida, o cara falou assim, cara, meu bacheiro tá lindo, amarelinho, mas tá jogando tudo as folhas fora. Aí a planta dele tava com 1,5 m de altura, não tá chegando luz. Mesmo a planta não tendo nenhuma doença, está 100% nutricionalmente bem feita, não chegando luz, não faz fotossíntese, a planta joga fora. Leandrão, e outra coisa, se você perder aquelas folhas ali, você não tem pegamento, não tem vagem ali. Porque você não tem folha para encher, você perdeu o terço de folha, você perdeu as vagens. Não faz Porque sentido às vezes querer... o pessoal posta foto, eu mesmo já fiz isso, de postar a foto, assim, uma folha amarelinha sem nenhuma doença. O manejo de fungicida foi... A sanidade tá top. Bota, o meu manejo de fungicida foi top. É. Agora, o manejo nutricional ou de estruturação não tá top. Porque se a folha senesceu, amarelinha, é porque ela não tinha mais utilidade. Então, quer dizer o quê? Não tava recebendo luz. Perfeito. Porque, teoricamente, uma planta, ela mantém a folha dela no bacheiro até o fim da vida. Exatamente. Entende? E ela vai secando o padrão, né? Vai amarelando o padrão. E a planta, quando ela tem um ataque de patógeno, ela sente que aquilo ela vai ter que gastar energia para produzir os compostos de defesa e também ela não quer que aquele patógeno suba. Então ela vai lá e solta aquela Matheus, folha. e aí que esse dia até, quando a gente estava vendo até do livrinho do professor Madalosso lá, que até vale a pena quem quiser comprar lá, nós estávamos... Olha a importância de fungicida do V0. Porque, vamos lá, qual é que é as folhas que está mais perto do solo? A do bacheiro. As que recebem o patógeno primeiro, as do bacheiro. Então, moço, daí não tem que ser o que tem que receber o fungicida cedo. E qual o melhor momento para atingir ela, Leandro? Cedo. Depois que tu tá lá no R1, lá tu já não atinge mais ela. É isso aí. Entende? Então, cara, tem que ser. E daí aquela história de novo, cara, nós tem que fazer manejo nutricional ou de fungicida com os melhores fungicidas. Né? Talvez não precisa ser o mais caro, mas um muito bom. Aliado ao manejo do metabolismo secundário, né, Leandrão? E ali, de repente, induzir. Resistência, aquela história que nós estávamos falando lá, tem produtos com cobre, por exemplo, uns que tem a salicílico, outros não tem, então foca na indução de resistência lá no início, né? Entende por quê? Porque hoje essa parte, de novo, nós estamos falando aqui para alta produtividade, né? A parte de peso de 1.000 grãos. Nós estamos falando de peso de 1.000 grãos de qualquer coisa, ou seja de como... O peso de 1.000 capulhos. Ou que seja lá do como da cana, né? Como. Faz parte todo o processo aí de absorção, né? E manutenção de raiz e ainda... Porque às vezes não é nem... O pessoal às vezes esquece de falar só de fixação biológica, né, Matheus? Mas não é, cara. Toda a manutenção da raiz vem dessas folhas do baixo de qualquer planta. Sim. Então, mesmo que não tenha fixação biológica, absorver nitrogênio, absorver potássio, todos os nutrientes. E a maioria dos hormônios está sendo produzida ali, né, Leandro? Que dá o balanço hormonal para a planta. Também, né? Tudo isso aí. Perfeito. Então, ainda nesse primeiro pilar, que é o acúmulo de fotoassimilados, né, de peso, para depois a gente conseguir jogar aquilo pro grão, né, de fotoassimilados, como que a gente pode ativar essa eficiência energética das plantas? Aqui a gente já falou algumas coisas, mas vamos aprofundar um pouco mais. Vamos falar um pouco mais Tem que ter raiz. Se nós não tiver raiz, não tem fotossíntese, né? Então acho que nós poderíamos começar nesse ponto aqui primeiro. Eu acho. Pode Matheus, a raiz, na verdade, assim, a gente vai bater e eu acho que cabe sempre repetir, né? Porque tem que repetir. Não adianta, cara, queira ou não queira, e eu falo, nós somos abençoados pelo nome da nossa empresa, né? Porque, vamos falar assim, é o ponto básico. Porque a boca, como fala o nosso professor, o professor Witt fala, a boca da planta é a raiz. Então, quanto mais boca, mais absorção de água, de nutriente, e daí a parte hormonal, que justamente o hormônio citocina, que é o hormônio da produtividade, né, é produzido no sistema. Que vai da relação raiz-parte aérea. Até esses dias atrás estava falando que o melhor estruturador de planta é a raiz. Exatamente. Né? Por quê? Porque ali está a citocinina, e quem faz botar galho, né? E ramo. E quando a gente comenta, né, Leandro? A pessoa diminuiu a população de plantas e eu melhorei a estruturação. Como é que você melhorou a estruturação? Com menor espaçamento de planta. Você desenvolve mais raiz, você tem menos competição. E daí, mais luz. Daí vem todo aquele processo que eu vejo de estudo, João, que a gente fala assim, eu vejo hoje que ainda a gente tem que manter a população um pouco mais alta e daí a gente trabalhar ela, porque
na minha visão, né, tem mais unidade produtiva. Porque a planta ela compensa até um certo ponto. Depende da genética. Por isso que eu falo hoje assim, tem material que dá para fazer, tem material que não dá para fazer. Mais uma vez, um aprendizado do algodão. Lá o pessoal do algodão entende cada cultivar, eles sabem a característica de cada uma. Né? O material, o material de algodão, né, Leandro, ele vem pro campo já muito bem detalhado. Muito bem detalhado. O material de soja, o cara avançou ali, produziu mais, joga no mercado e cabe a nós. E infelizmente, né, vamos pensar assim, eu acho que hoje, assim, só uma observação, Matheus, aqui até e acho que cabe pro pessoal entender. Na minha visão, hoje os materiais genéticos que vêm, eles vêm com muito pouco no mercado. E quando a gente começa a ficar bom, eles mudam. Por quê? Porque é muito marketing. Né? Porque na verdade, aquela história, velha história que eu falo, João, já muda cultivar, muda não sei o quê. Melhor umas para nematóide, uma para uma doença, outras sim. Mas, cara, a gente continua produzindo 60, 70 sacos. Entende? Então, eu acho que assim, poxa vida, nós tínhamos que manter materiais genéticos, cultivares, por mais tempo, como foi o 8349, como é que deu a evolução? Vamos pegar Por que todo mundo praticamente maneja muito bem a 8349? Porque ela ficou 20 anos, Exatamente. 15 anos aqui no mercado, nós entendia dela. Né, entende? Eu lembro lá atrás, João, nós plantava lá uma IS5, porque a beleza era top, colhia 45 sacos. Quando veio uma BR16, ficou 20 anos no mercado. Cara, nós era especialista em BR16 lá no Rio Grande do Sul. Entende, cara? Ela melhorou a outra, mas a gente ficou anos com ela, a gente entendeu ela. Aí foi pro 60. Né? Depois daí veio pros 80, veio a parte dos transgênicos, né? Que veio a parte da RR e tal, que melhorou porque a gente planta. Mas não estamos falando pros melhoristas parar de melhorar não, a soja, não, Matheus, eu tô dizendo o seguinte, ó, mas tem cultivares, por exemplo, que são muito boas e quem tá fazendo errado somos nós. Sim, com certeza. Né? Você pega uma Olimpo da vida, né? Tu sabe que hoje nós pegamos assim, ó, a parte... a tendência do mercado é essa, né, Leandro? O cara vai melhorar, produziu mais, ele passa pra frente, nós vamos adaptando. Mas o que eu digo assim, Matheus, não é ir melhorando conforme assim, uma resistência, alguma coisa assim, ó. Mas tu sabe que, às vezes, nós somos assim. Por que a gente troca sei lá, um iPhone 14 por um 15? Muda o que na tua vida? Né? De sair de um 14 para um 15? Né? Talvez uma coisinha. Mas não velocidade, vai mudar. Mas é porque tu quer mudar, tu quer comprar um novo. Não, é muito pequeno. Né? Então, assim, ó, às vezes não é. Quando a gente saiu de um analógico para um digital, aí mudou a nossa vida. Né? Mudou de uma tela, não sei o quê. Tá? Mas às vezes apertava os botãozinhos, agora entende? Só corre o então, dedo. Isso sim, perfeito. Mas entende que eu acho que, né, não fugindo do nosso assunto aqui, mas é importante talvez nós melhorar, porque potencial genético a gente tem em todos os cultivares. A mesma coisa é milho, cara. Entende? Então, assim, vamos estudar mais aquela... Claro que uma se adapta mais a um sistema perfeito. Né? Até eu gosto muito lá do seu Ivan, lá, que é aluno da primeira turma também lá no Goiás, lá que testa bastante cultivar. Né? E tem muito conhecimento nisso, tem outras pessoas. Então, beleza, mas, cara, escolhe uma e fica bom nela. Né? Tipo, que nem agora a gente tem uma Olimpo, tem uma Ataque... Tem uma Neogen 790, tem, sei lá, tem outros aí, tem uma Domínio, né, cara? Tem vários, então, cara, se especializa nela que dá certo. Show. Então, só para não esquecer, né, de falar, física, química e biologia de solo. Não inverta a ordem. Solo estruturado, bem equilibrado nutricionalmente e bem ativo a biologia de solo. A gente garante que a planta consiga acumular a maior quantidade de fotoassimilados. A luz no bracheiro nós já falou bastante, principalmente falando de estruturação de plantas. Beleza. Então, tanto mexendo em população ou usando produtos, conhecendo-se a cultivar, igual foi comentado agora. E principalmente para ativar a FBN, que eu acho que esse é um ponto muito primordial. Pensando porque em soja, proteína na soja é 40%. É. Então, se não tiver nitrogênio, não tem proteína. Então, eu acho que é um dos principais pontos. O bacheiro já se liga a isso, então nós precisamos ter luz no bacheiro para estar ativada essa FBN. E o que mais que a gente pode fazer para essa FBN estar ativa e nos dar nitrogênio para dar peso de grão? Acho que todo o manejo que é de molibdênio, cobalto, níquel, temperatura de solo, pH de solo, vem empalhado, pH de solo, pH de produto. Vamos lá, pH essas bases, Matheus. Bactéria. pH de solo, bactéria, fazer a inoculação, reinoculação. É aquela live que nós fizemos lá, lembra, Andrão? Tem uma só de FBN. De FBN, exatamente. Dá todo o conforto e tá que a aqui bactéria no precisa. podcast. Tem uma lá pra trás que é só de tem FBN. uma de Tá FBN bem muito explicadinho boa. lá. FBN tá pensando em soja, né, diretamente ligado a peso de grão, né, Matheus? E inclusive lá dentro da FBN enxofre. Exato. Né, de novo, batendo, né? É uma coisa assim que eu vejo assim, eu acho que serve pro Brasil todo, cara. Não dá pra chorar porque gesso custa caro. Tem ou vai caro mesmo, né? Ou vai no enxofre elementar. Eu tava fazendo umas contas com um amigo agora no final de semana. Sem colocar não dá. O que não pode é isso, né, João? Não tá caro, não vou colocar. Tá perdendo. Né? Não tem jeito, tio. Então, assim, ó. E daí tem que fazer as coisas. Não tem choro.
Né? Não adianta assim, mas não sei o que, tá, esse ano agora lá tá R$100, R$120, mas é assim. E começar, porque depois com o tempo vai acumulando as coisas no solo e lá na frente começa a vir. Talvez o recado é isso também, ó, peso de grão também é paciência, né? Vamos fazendo as coisas e melhorando o nosso solo, né? E pensar no conjunto das coisas, né? Pode ver, a gente falou já em outros podcasts de um monte de coisa, sempre tá tudo ligado, né? Não tem nós separar uma coisa da outra, né? Nós tem que juntar. Mas aí FBN, como que nem uma soja aí, Matheus, é fundamental e 40% de proteína em média, né? A gente tá difícil de chegar nesses 40, mas 37, 38 aí, né? Tá chegando, né? E acho que daí essa parte aí da FBN... tem umas conversas, né, Leandro? Eu não sei quando vai se concretizar, mas vai ser pago por teor de proteína. Daqui uns tempos, sim. E já tá na lista de próximos podcasts. Como aumentar a proteína da soja. Show. Esse é bom. E também vamos ter que melhorar a eficiência da própria fotossíntese. Então, o processo fotossintético da captação da luz e transformá-la em glicose, é importante que aquilo esteja na máxima potencial de eficiência possível. Senão, a gente tem perdas de energia no meio do caminho e perdas de produtividade. Então, se nós pudéssemos elencar aí os principais nutrientes e micros da fotossíntese, para nós só não deixar passar em branco esse ponto, quais seriam? Primeiro, eu acho que para começar a fotossíntese, manganês, né, Leandro? Para ter a quebra da água ali para fazer a fotóxise. Sem manganês, eu acredito que não tem como. Com certeza. Todos eles estão lá dentro, ferro, né? Mas o cobre no plastocianina, no plastoquinona, no transporte. O cobre, para mim, é um nutriente... Vamos falar assim, precisamos de todos. Mas vamos pensar, manganês, de forma geral, temos, o pessoal meio coloca... Né? Vamos falar de ferro, que o pessoal ainda não deu tanta atenção, não deu né? Tanta atenção. E ó, eu vou te falar, cara, de 80%, 90% das análises de folha que eu vejo tem cobre baixo. Em todo o Brasil. Cara, é no Mato Grosso, sempre é cobre baixo. Porque o cobre, João, é um nutriente que ele talvez seja o mais, por causa da característica química dele, ele é um dos que mais tem, vamos pensar, problemas de ser absorvido por outras coisas. É na matéria orgânica, na complexação, por exemplo, lá com os colóides do solo lá, entende? Hoje da palhada, né? No caso, a matéria orgânica complexa, muito cobre. A reação de redução, Matheus, dele, quando tá chovendo demais, isso aqui eu acho que é a dica pro Mato Grosso, na minha visão. E eu vou falar uma coisa assim, só para botar um pouco de pimenta, Matheus, assim, ó. O tal do quebramento de vagem, né? Na minha visão, o pessoal fala que geralmente ali tem menos potássio, mas é influenciado por causa de menos cobre e boro. Entende? Assim, ó, ali vem doença, assim, de uma genética diferente da outra, perfeito, mas pra mim o cobre hoje, porque não é o caso desse ano no Mato Grosso que tá seco, mas o normal é encharcado. E quando tá encharcado, o cobre diminui a disponibilidade. Né? Isso se chama potencial de redox, redução e oxidação dentro do solo. Aumenta ferro, aumenta manganês, diminui cobre. Então, a minha visão hoje, assim, pelo menos que a gente tá tentando fazer alguns trabalhos no Mato Grosso, é botar mais cobre do que a gente já bota aqui na Bahia. Tá? Pra mim, o nutriente hoje, né, da fotossíntese, né, todos são importantes, mas para mim, pelo que falta, e considerando já que o boro, tipo assim, já tá, né, Mateus? O boro tem que estar como é que é? O boro espera a planta e não a planta o boro. E já tá assim, tá acho que o boro, tá né, já tem o Boron Day, já tem, né, um monte de coisa, e o pessoal já tá entendendo que boro, né, ainda sei que falta muita coisa, mas hoje para mim, na minha visão, no processo que a gente tá, hoje o cobre é o... Eu só não vou deixar passar o magnésio, né, o íon central da clorofila lá, então... Pra captar o mais eficiente possível. Eu acho que por ordem aí... Desses dias pra tu ver, Matheus, como é importante a gente... Matheus, tem um cara lá que colocou... Num post até de um outro amigo que eu tava vendo, um cara falando de magnésio, que é não sei o que, o cara falou assim, mas quem que disse que magnésio é o íon central da clorofila? Um agrônomo falou isso. Escreveu, cara. Até eu fiz um print, porque eu disse, cara, como que assim? Então não é mais magnésio agora o íon central da clorofila? Não, é que tá indo. O cara tava, tipo assim, eu acho que era um hater lá do amigo. Ah, tá. É que não sei o que tá, que tem calcite, dolomite, que é a confusão. E no final ele escreveu lá, e quem que disse que magnésio é o íon central da clorofila? Eu disse, bom, então temos que mudar a fisiologia a química de planta. Porque química. Até hoje que eu sei, né, magnésio é o íon central da clorofila. Mas eu acho que por ordem de prioridade que tem no campo hoje, eu concordo com o Leandro, Matheus, é cobre e magnésio. Perfeito. Ah, não, com certeza. É o que tem que melhorar. Se tiver que escolher, né? Graças a Deus já tem o magnésio day e vai ter uns dias de novo. Aí, e ainda mais para potencializar essa fotossíntese, a gente também tem prolina, glicina, betaína, alguns aminoácidos ali que vão estar envolvidos nos processos, principalmente abrindo esse estômago, né? E deixando o gás carbônico entrar. Para ter fotossíntese tem que entrar gás carbônico. Perfeito. Né? E o podcast da semana anterior, que foi das espécies reativas de oxigênio, isso a gente tem que evitar o máximo possível. Então a gente falou de como acumular bastante, de como não perder, assista o podcast anterior. Então a gente, vamos falar assim, fez muita
fotoassimilado. Então tem o primeiro pilar que o João falou, que é o acúmulo, né? Agora a gente tem que transferir o que foi feito para o grão. Então esse é o segundo pilar. E a gente até dentro da curso da Raiz da Solução a gente chama de TEF, que é o Transporte Eficiente de Fotoassimilados. Mas antes da gente começar a falar desse assunto, que vai ser bem interessante, que é a parte fundamental, né, do transporte, queria lembrar que a gente está com o nosso evento da Raiz da Solução Experience, que vai acontecer dia 20, 21 e 22 de junho, em Brasília. Vai ser um evento presencial, não vai ter nada online. A gente vai se encontrar lá, provavelmente muito mais de 2.000 pessoas, agrônomos, produtores, todo mundo em busca do mesmo objetivo. Que network, hein, Matheus? Que é produzir bem, tanto em ano bom quanto em ano ruim. Em ano ruim, produzir pelo menos para pagar as contas, não quebrar e não deixar dívida para trás. Então nós vai estar todo mundo reunido lá, convidar todos a entrar no site arraizdasolução.com.br e tá adquirindo ingresso para quem está assistindo isso até junho de 2024. Hein, Matheus? E outra coisa, lembrando que o evento é presencial, não teremos online e as vagas são limitadas porque vai ser no Teatro Ulisses Guimarães. Perfeito. Então, se você comer bola e demorar um pouquinho para comprar, vai ficar sem vaga. Vai ser umas poltroninhas estofadas, tudo certo, que 3 dias, né, Matheus? É para quem Sim, quer, ele já exatamente. ajuda um pouquinho aí o conforto, né? E Quem aquele pensou- negócio, né, Leandro? Para você que não preza network, não preza conhecimento, esse evento não é para você. Não, Isso. exatamente. É E pra quem lembrar quer. que a Raiz da Solução Experience é uma coisa e a Raiz da Solução Curso é outra coisa. coisa. Então uma coisa não tem O nada a ver curso com a outra. é online, no caso, e lá é presencial. O a gente troca experience experiência, nossa é né? pra gente se encontrar, fazer o network, né, Matheus? Trocar as experiências da safra e acumular informações pra gente iniciar uma próxima safra muito mais eficiente. Show de bola. Então entrando aí no TEF, Transporte Eficiente de Fotoassimilados, ele tem uma sequência, né? Então a fotossíntese acontece lá no cloroplasto, depois ela passa para a célula, né? Sai da organela e vai para o citoplasma da célula ela passa para o floema e do floema ela acaba chegando no grão. Então essa é a sequência. E aí dentro dessa sequência tem... Ou no órgão dreno, né? Ou no órgão dreno, isso, boa. Ou para raiz, ou para o nódulo, para qualquer... Tudo que tá em desenvolvimento, né? Para qualquer lugar. E a gente tem 3 pilares para isso acontecer de forma eficiente, que é água, nutrientes e tem que ter energia. Então, sem água e energia, pode estar tudo perfeito, não vai translocar de maneira eficiente. Então, vamos falar um pouquinho mais desse pilar. Eu acredito que, começando com água, já foi batido bastante, mas água é raiz. Então, e estruturação de solo para matéria orgânica, deixar esse solo segurar essa água para ter água durante até o final do ciclo e pegar essa água em profundidade, né? E eu acho que daí já correlaciona com o primeiro nutriente, né? Dos 4 que são diretamente, né? Que é o potássio. Porque vamos pensar, tu tendo água e potássio, né? Você tem fluidez no floema. Né? Na verdade, para isso que serve o potássio, ou um principal objetivo, vamos lá, função dele é justamente ter essa água no floema, né? Pra auxiliar nessa osmorregulação, né, Leandro? Aquela história, porque na verdade o transporte da célula para o floema é uma osmose, vamos pensar Isso. assim. Então você tem que ter, e o potássio é muito importante nesse ponto. Por isso que vale a pena você ter um potássio equilibrado no solo e fazer via folha também. Eu acho que nós podemos falar desse ponto que é interessante, que é esse processo do potássio, que é a osmose, mas existe uma gasto de energia, por isso que um dos pilares é a energia. Porque a gente tem a bomba que chama ATPase e ela é ativada com magnésio. Perfeito. Então os 2 nutrientes mais importantes da translocação, potássio e magnésio. E daí vem o terceiro, que é o fósforo, que faz parte Faz da ATP. energia. Que a ATP é fósforo. Então, Exatamente. já ligou agora magnésio, fósforo e potássio. Dos 3, falta 1. Né? Mas então vamos pensar da parte de ir pro floema, precisa do potássio e a água, né? E quem faz esse motor que tira lá do cloroplasto ou do citoplasma e coloca o floema, precisa de magnésio e de fósforo para fazer isso, que o magnésio é a chave que liga o motor da ATP. Vamos pensar que é uma ATPase. É legal que para sair do cloroplasto, né, um açúcar, tem que entrar um fósforo, senão ele trava lá Também dentro do é cloroplasto. além disso, né, Matheus? Além disso. Pra São sair uma duas, então, a triose. função do fósforo agora. E lembrando que se acumular lá, a planta dá antocianina e fica roxa. E daí aquela história, por que deficiência de... Aquela história, mas por que deficiência de fósforo geralmente a planta fica roxa? Exatamente. É porque por isso. não tem fósforo para tirar o amido lá de dentro do cloroplasto, acumula amido, a planta entende que está cheia,
Não precisa fazer fotossíntese. Mas como é que ela para a luz do sol? Ela não tem. Então ela fabrica antocianina, que uma molécula que vai, tipo, refletir a luz do sol. Perfeito. Por isso que deficiência de fósforo fica roxa a maioria das plantas. Perfeito. Show de bola. E sem esquecer do boro. Exatamente. Esse é o quarto. Esse é o quarto nutriente. beleza. Mas podemos falar dele Vamos já. chegar, senão o ritmo massacra nós. Porque o boro, Não, o se a Fernando gente vai parar puxar para analisar, além do crescimento radicular, para dar todo esse suporte, tá dentro da construção das paredes do xilema e do floema, que é responsável pelo transporte, e não acontecer a famosa calose, que é o acúmulo de açúcares nos vasos do floema, que aí Na verdade, vai... faz um impedimento, né? Isso, bem ali na placa crivada, e aí você diminui o transporte fotoassimilados. O boro, ele, na verdade, é duas coisas. É no transporte do açúcar em si. Perfeito. Né, Ele te dá um açúcar mais de qualidade para transportar. Ele ajuda no transporte, mas na formação do floema. Do floema. Exato. Da rodovia. Da rodovia. Exato. Vamos pensar por onde vai circular, tipo, é uma rodovia sem buraco com boro. Perfeito. E é isso aí. Hoje, no algodão, então, João, isso aí é fundamental, que além da Por isso que a demanda de um algodão hoje, você coloca 3, 4 quilos de boro no solo, por exemplo. Porque boro no algodão não pode criar aquela bolha de ar, né? Que a gente chama lá, porque aquilo lá derruba o capulho. Aí dá abscisão e cai capulho, cai folha. Entende? Que é a cavitação. Cavitação. Agora eu lembrei o nome. Tava tentando lembrar o nome. Então isso é importante. O boro, na minha visão, esse dia até falando também sobre isso, que ele é importante no transporte dos açúcares, mas João, pra mim ele é mais importante, Matheus, na fluidez. Num floema bem feito. É. Né? E a gente vê, tem vários, dentro das palestras da gente, a gente mostra lá, das aulas que a gente assistiu, né? Onde tem boro, o xilema e floema é bem formadinho. Isso. Né? Não tem esses problemas de tortuosidade, nem nada, ou de formar Como diz o professor Varperchowski, aflocha as paredes ali. Aflocha, E não impede de fazer a calose, que né, tem a história do professor Pazetti que ele conta explicando bem, né? Essa não deixa quieto. E a calose... Nós vamos falar aqui de cavitação, nós vamos em meia hora. E a calose não é todo ruim, né? Porque vai que algum dano acontece, a planta tem que fechar aquela extravasamento de seiva. Então a calose tem o seu papel, mas na falta de boro, ela faz isso impedindo translocação. Então, só para resumir, né, Matheus? Os 4 nutrientes aí. Perfeito. Né? Potássio, magnésio, fósforo. potássio, fósforo e boro. E assim, só para não deixar passar a questão do potássio que a gente comentou, mas é interessante que as células têm um pH eletroquímico estabilizado. Então o potássio ele faz essa regulagem também. Perfeito. Quando um açúcar sai de um lado para o outro, ele se movimenta tanto ao contrário para manter a quantidade, né, de pH daquela célula, da quantidade. manter o equilíbrio, né? De hidrogênio, né? Isso. Porque na hora de sair do açúcar, sai e entra hidrogênio. Exatamente. E é ele que faz, porque a planta ela tem que ficar eletricamente estável. Né? É positivo e negativo. Então, se saiu uma carga positiva através do hidrogênio nesse ciclo, porque é como funciona a TPase, tem que entrar um potássio. E interessante senão ela acaba tendo problema elétrico. Um dos principais motivos de fitotoxidez nas folhas são por conta de pH. Quando você joga um pH muito ácido ou muito básico, você faz esse desbalanço, destrói a célula. Exatamente. E aí já fica um insight, né, Matheus? Para quem vai perguntar, mas qual o produto que eu compro para enchimento de grãos? Então, magnésio, fósforo, boro e potássio. São produtos que tenham esses nutrientes, são favoráveis para o transporte. E Matheus, é uma coisa que tem que falar que esse dia eu estava falando umas coisas assim, que antigamente, até uns 3 anos atrás, 4, se falava muito em potássio para enchimento de grão. Só potássio. Né? E hoje até tem alguns professores que começaram, não, que importa é magnésio. Mas não pode esquecer o potássio. Mas só que não pode esquecer o potássio. É aquela mudança drástica, né? Ou é um ou é o outro. Não, é os dois. Por que hoje o magnésio está dando mais resposta que o potássio? Porque nós melhoramos a nossa adubação de potássio. Né? Se tu pensar o que nós adubávamos há 10 anos atrás, ou pega o cerrado como um todo de 10, 15 anos, que lá, vamos dizer assim, nós estávamos abrindo solo, abrindo terra aqui há 10 anos, 15 anos, tanto aqui no Mato Grosso, Maranhão. Então, nós não tínhamos níveis bons de potássio. Então, com o tempo, o potássio foi elevando. E agora o magnésio ficou para trás. Agora, então era o mais importante, porque era o que limitava para nós colher 50. Hoje o que limita é magnésio, porque o potássio elevou. Exato. Né? E eu acho que ainda vale fazer uma bem rapidinho, só para o pessoal pensar, é do fósforo. Por que o fósforo hoje está dando excesso? A gente tem que realmente ir com a análise de solo e nos níveis adequados. Quando abriu o cerrado, abriu um monte de coisa, o fósforo é importante. Mas 20 anos colocando fósforo, agora o nível se elevou. Então pronto, chegou no adequado. Nós temos que começar a pensar realmente nisso. De novo, não é receita de bolo. Temos que ir nos níveis e a gente achar isso
interpretar, aquela coisa arada toda lá que a gente faz, né? Perfeito. E quando a gente geralmente vê essa deficiência de potássio, principalmente, os necroses das folhas lá da parte de cima, né? Você vê um peso de grão caindo drasticamente. Principalmente do ponteiro. Principalmente do ponteiro. E também o excesso também. Porque às vezes o cara vai lá e quer pecar pelo excesso. O excesso também faz mal. O fósforo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Então temos que tomar cuidado com o excesso Mateus, é por também. isso, na minha visão, que hoje os maiores retornos sobre investimento é magnésio via folha. Por quê? Porque está se usando muito potássio. Né? E às vezes não é usar muito potássio, tem pouco magnésio. Entende? Então esse desbalão, o potássio inibe o magnésio, que a gente sabe. Então, na minha visão, hoje, para alta produtividade, por que começou a aparecer deficiência de potássio nos ponteiros de soja hoje? Porque a produtividade elevou. Então tá faltando, a planta geneticamente ela tem um potencial muito maior. E daí o que acontece? Então faltou, mas o magnésio hoje está dando muita resposta porque realmente o potássio melhorou, né, no nosso solo, e hoje o magnésio responde muito bem nesse sentido. E querendo ou não, o magnésio acaba melhorando a absorção de quase todos os nutrientes também, né? Sim, então ele exatamente. Ativa essa bomba trazendo mais para dentro. Perfeito. Algum momento desaprender para hoje? Tinha comentado semana passada. Bora lá, Matheus, vamos lá. Acho que do qual é o primeiro que nós anotamos tô mesmo. Tô curioso. Foi de compartilhar conhecimento. Beleza. Vou contar uma história aí que eu acho que é importante. Né? Como tudo na vida, né? A história eu vou contar uma história assim do que é. Por que eu falo assim, João, pra mim dividir é somar, eu falo. Não é multiplicar. Pra mim dividir é somar. E só contar uma história que eu vejo o seguinte: a gente teve vários professores aí que nos ajudaram e nos ajudam até hoje, né? Porque o material. E esses dias atrás, né, a gente teve eu vi um dos professores até que a gente mais cita aí, e fazendo uma palestra, e um dado muito interessante. Tinha um aluno assistindo, e eu pedi, podia ver aquele slide lá com o professor, que eu não estava assistindo, eu só vi, né, a foto que ele colocou da participação. E o dado era muito bom, né? O dado era muito bom, e é muito bom. E a gente até tem que ir atrás desse dado aí. E a gente pediu, né, eu pedi, fala lá com o professor, porque tu tava eu não tenho muito contato com esse professor. E daí ele disse que não ia compartilhar, né, o slide, porque no passado tinha uma turma aí que tinha usado os slides dele para vender curso pago, né? E compensação, só que é um cara, beleza, que até foi uma das pessoas que a gente mais citou até hoje. E tá lá naquele mundo dele, né, e não sai daquilo. Em compensação, outros professores, eu vou citar o nome, né, porque esse merece, né? Merece, assim, é quase uma forma de agradecimento, né, que é o professor Fagan. Perfeito. Um dia eu encontrei o professor Fagan num evento lá em Uberlândia, né, até que foi feito, né, feito, né, assim, pelo Henry, lá pelo João Dantas. E eu falei com ele, eu disse, professor Fagan, a gente tem usado bastante seus slides lá para os nossos alunos lá da Rede da Solução. E ele falou que conhecimento é feito para ser compartilhado. E não é à toa, né, que hoje é um dos livros mais vendidos no Brasil, hoje, de Fisiologia Vegetal, uma das pessoas mais... E por isso que nós reconhecemos eles desse tanto, né? E reconhecemos e agradecemos demais. Agradecemos. Né, porque é justamente o isso, Fagan né? É um parceiraço. Parceiraço, e outro assim, ó, que ele falou muito pelo contrário, professor, nós estamos usando, né, algumas coisas, porque nós também, hoje a gente faz os nossos também, né, mas... muita coisa, o que tem, né? A gente aprendeu dele, né? Aprendemos dele. Aquele negócio, né, Leandrão? Enquanto uns omitem a informação, outros faz questão de dividir elas. Mas o que é o recado, então, de desaprender, Matheus? Pra mim, na minha visão, assim, ó. Quando você compartilha sem esperar nada em troca, as coisas vêm muito. Entende? Assim, dê sem querer nada. Daí vem aquela frase, Matheus, que eu acho que pra gente colocar, aquela história de que tu planta uma semente sem esperar sentar na sombra da árvore, você entendeu o sentido da vida. Né? E eu acho que o professor Fagan entendeu o sentido da vida. E não é à toa que o sucesso dele hoje, então, fica o agradecimento, mas e colocar assim, ó, muita coisa hoje para o agricultor, né? A gente fala assim, temos muitos pesquisadores bons no Brasil, tem muito pesquisador ruim no Brasil, mas tem muito pesquisador bom que não transmite o que conhece. E outra coisa, quantas vezes nós já escutamos de alguns por aí, por que vocês fazem podcast e entrega tanto conteúdo e tal? Cara, por causa disso. O nosso objetivo primeiro, Matheus, a gente sempre sabe por que foi criada a Rede da Solução, não é questão de vender um curso, ganhar dinheiro, também fazer isso. Mas o nosso legado, que eu falo assim, cara, no dia que a gente morre, a gente não leva nada. Agora, o que a gente vai deixar, né? Eu penso assim, quanto que a gente ajudou, eu tô falando de nós, eu sei que tem outras pessoas que também fazem, mas a gente tem que falar de nós, né?
Então, assim, é isso aí, levar, trazer, aprender, instigar. A gente fala alguma coisa, escuta, né? Não é bem assim e tal. Nós estamos aqui para contribuir, né? Não somos dono de verdade, nem nada assim, mas algumas verdades a gente aplica e dá certo, então são verdades. E a gente está aí para eu acho que o momento de aprender, Matheus, que eu acho que eu pelo menos entendi isso, e eu acho que serve para a vida de todo mundo assim, ó, aprenda a compartilhar. Porque no momento que você compartilha, talvez seja com o seu vizinho, e todos colhem bem, talvez a sua região valorize. Né? Vamos dizer assim, todo mundo começa a ir bem, né? Vamos pensar assim, bom, peraí, lá dá certo. Então por quê? Porque foi compartilhado entre as pessoas. Ninguém precisa passar a perna em nada de ninguém. E eu acho que é por aí, né, Matheus? Sim, só para complementar, eu acredito nisso, que é que quando você compartilha, você solta isso pro mundo, você abre espaço para aprender mais. Ou, sei lá, inconscientemente nós falamos assim, uai, eu vou ter que... Já que tá todo mundo sabendo, eu tenho que estudar mais para correr atrás. Então, geralmente acontece isso. Por isso que todo curso nosso... vocês falam um monte dentro do podcast. Cara, mas todo curso tem aula nova. Toda semana Sempre tem coisa tem. nova. Coisas evoluem? Então, todo dia nós aprendemos coisa nova. Então, nunca vai parar no tempo. A gente sempre vai trazer coisa nova. Vamos pensar que lá eu tava lá na fazenda e eu descobri uma maneira de colher sem saco com veranico. Vamos pensar que eu tivesse ficado comigo. Ou nós, que não tivesse juntado, criado a raiz da solução, e tivesse ficado lá no fundão da linha do ouro. O que eu seria hoje? Eu seria o gerente de fazenda. Do mesmo jeito, colhendo muito bem, né? Mas eu estaria lá. Pronto. Não ajudando ninguém. Não ajudando ninguém. Eu seria uma fazenda, beleza, ia viver, ia criar meus filhos, tudo certo. Nada de mal nisso. Mas hoje, vamos dizer assim, olha o que aconteceu. Hoje nós estamos atingindo quantas fazendas? Né? Então, que legado. Quantas mensagens recebemos por dia, né? Aquele manejo, obrigado e tal. Muito melhor que dinheiro. Exatamente. Né? Entende, Matheus? Então, acho que o recado é esse, né? É dividir para somar. Show de bola. E aí, entrando na fase final, quais seriam os melhores momentos, quais as decisões que vocês olham para fazer esse manejo foliar de magnésio, fósforo, potássio, boro? Na minha visão, João, acho que depois o João também tem uma ideia boa disso, ó. Também, talvez até quase um desaprender, Matheus, porque antigamente o pessoal, vamos encher grão lá no 5.1 a gente começar a fazer umas aplicações de MAP, de magnésio. Tem muitos produtos hoje à base de potássio, né? Uma boa fonte é um sulfato de potássio. Né, uma excelente, acetato de potássio. Até o próprio nitrato também. O nitrato, acetato de potássio é muito bom, né, para isso. Então... E até um detalhe, assim, até tem que tomar um pouco de cuidado com essa informação, que o carbonato de potássio é solúvel. Sim. Então ele é uma boa fonte para aplicar. Hoje eu falo assim, a parte de macronutriente, via carbonato, óxido, via folha, para mim é interessante. Tudo certo. Porque ela vamos pensar que hoje tem produtos que a base do mercado que tem até aditivos que seguram um pouco mais na folha e dá para ir ao longo tempo, porque no solo tem muito. Né? Na minha visão, assim, por exemplo, tem potássio, tem magnésio no solo. Né? O micronutriente para mim é diferente, essa parte, porque vai dizer assim, em soja, um óxido de manganês, por exemplo, por que às vezes eu procuro outras fontes? Não é que é ruim. Porque demora. Porque demora. E outra no solo, João, a gente nunca tem. A gente tem muito pouco. Por isso que não dá para ser. Numa cultura longa, uma perene, tudo bem. Mas aí, vamos pensar, até os óxidos, carbonatos, não funcionam. Mas em específico do potássio, o carbonato de potássio é mais solúvel que o sulfato de potássio. Sim. Com os dados do professor Hudson, ele absorve mais rápido. Então pode ser uma fonte. É uma exceção do potássio. Exato, exatamente. Show. Mas aí, acho que daí nós ia falar de quando fazer, né, Matheus? O que olhar, né, antes de fazer. Na minha visão, assim, vamos lá, enchimento de grão sempre ele vai valer a pena, mas nem que tu não tenha bacheiro. Né? Vamos pensar assim, porque ele vai ter um retorno menor. Se você tiver bacheiro, o teu retorno é melhor. Mas eu só acho que, na minha visão, pela prática que a gente tem, e isso é dado, daí não é achismo, a gente tem que começar ali no R3 e R4. Perfeito. Por quê? Né? Com essas aplicações de MAP, tem produtos completos já hoje que vem tudo, né? Mas de MAP, de potássio, de boro via folha também, né? Tem que ser no R4. Por quê? Porque hoje as plantas são indeterminadas. Que na verdade hoje tu tem R2, tu tem R4. Canivete formando, vagem enchendo. Tem vagem desse tamanho e tem a cachopa lá em cima. Então tem que começar antes. Então tu tem enchimento de grão já desde o, R3. Então, talvez aquela dose, Matheus, que nós fazíamos lá no final... às vezes é uma dúvida muito constante. O R3 numa soja indeterminada, você olha o ponteiro, o intermediário ou o bacheiro? Matheus, pra mim, isso aí, hoje esse negócio, pra mim, isso não tem nada a ver mais. Tá? Mas vamos lá, se eu tivesse que... Eu tenho que um dia... Eu vou no ramo principal,
eu vou no terceiro ou quarto nó de parte pra cima e vejo o que tá acontecendo ali. É o terço médio. Tá, mas ó, é uma maneira que eu uso. Pra eu determinar pelas coisas que eu faço. Perfeito. Entende? Porque na minha visão hoje, cara, como é que tu vai determinar se uma planta é R2, R4? Acho que tu vai convencionar alguma coisa. Acho que na teoria, quando que passa de 50% da planta, bem, né? Mas Matheus, eu concordo com você, é mais fácil de se localizar. Então pega o terceiro, quarto nó de cima pra baixo. Às vezes você e quer dar uma informação. Se ali tiver no canivetinho, pode ser, se considere-se R3. Porque às vezes você quer dar uma informação pra alguém que tá perguntando se tá longe, se não tá pra ver lavoura e tal. Aí você faz isso. Por isso mais que ou uma menos. coisa assim, tu vai ver parâmetro hoje de. O pessoal manda uma análise de folha pra você, tá bom ou tá ruim? Né? Pô, peraí, cara. Quanto é que você quer colher? Qual é que é a folha? Porque, Matheus, você tem que convencionar hoje. Porque tudo foi convencionado. Quem é que falou que tinha que ser no R2, o terceiro trifólio no ramo principal? Quem foi? Uma convenção que alguém disse que era Essa aquilo. semana eu recebi uma dessa. O cara com potássio alto naqueles padrões, com nitrogênio alto. E aí, eu faço enchimento de grãos? Aí eu falei pra ele, e quem disse que tá alto? E daí, vamos lá, tu vai lá de cobre, é de 10 a 30 miligramas por quilo. Pô, de 10 a 30? Então 10 e 30 é 3 vezes mais, cara. Como é que é? Então você tem que ir lá fazer a tua. Né? Entende? Assim, ó, você tem que correlacionar. Dá pra gente ter uma base, né? Beleza. Sim, eu falei pra ele o seguinte. Falei, ó, se você tem de 10 a 30 e tá próximo do 10, cara, tá baixo mesmo. Agora, se tá 30, não quer dizer que tá alto. Você não viu esse padrão? Não, e às vezes... Vai lá e coloca mais e testa. E às vezes com 22 você colheu 100. Aquela cultivar... Por isso tudo é o histórico, né, Leandrão? É o histórico, coleta, porque a gente dados. tem que criar dados. Não tem jeito. Tema bom de podcast também. Tá. Então, mas assim, Matheus, eu acho que o único recado que eu dou assim, ó, pega o produto. Se escolher um produto X lá, que seja seja 2, pensa em enchimento de grão já desde o R3 e R4 e reparte aquilo. Perfeito. Em vez de você usar 2 kg de um produto X lá no R5.1, usa 1 kg no R4, R3, 1 kg no R5.1. E eu ainda vou te falar mais, tu tem uma lavoura top mesmo, que tá com bacheiro, com tudo, ainda aumentaria a dose um pouquinho, ou dividiria até no R5.5, porque lá ainda tá enchendo grão, cara. E se tem uma coisa que eu pergunto pra vocês, Matheus, se tem dado de pesquisa, que se você dessecar com lá 40% das folhas meio verdinha ainda, você perde 2, 3 sacos por hectare, tá enchendo grão ou não tá enchendo grão? Então vale a pena você investir, aí não precisa ser uma dose cheia de 1 kg, mas talvez 0,3, entende? Vai até o fim com a planta, entende? Que nem esse dia eu vi, a gente tem em todo momento isso aí, mas vi lá acho que foi o Guido lá da Copasul mostrando lá o soja já quase senecendo e com um risóbio e um vermelhinho. Isso é perfeito. Então não desiste da planta, ela tá enchendo grão até o fim, entende? Então divide isso aí, ó, a partir do R3 e R4 já começa a pensar em enchimento de grão. E tem mais um segredinho aí que nós não falamos no meio do caminho, mas acho que a gente faz também, que é o níquel, cobalto, molibdeno ali no finalzinho também, no R3 e R4. Com certeza, para deixar essa FBN o mais ativo possível até o final. Que se a soja, né, vamos pensar, ela é 40% proteína, a é nitrogênio, então tem que, é isso que eu falei, é nódulozinho, Matheus, até o final. Mas não só pensando na FBN, né, vamos pensar, como é que se aumenta a proteína? Como se assimila nitrogênio? Como é que teoricamente é o que nós vamos falar no podcast inteiro. Uma coisa tem que transformar aquele nitrogênio da FBN em proteína. O sal em proteína. Então, uma coisa é você produzir, outra coisa é você transportar, outra coisa é assimilar e outra coisa é retransportar isso aí na forma de proteína, né? Até no milho mesmo. Como é que eu falo assim, eu acho que isso eu vou deixar pro próximo podcast, Matheus, mas lá, em média 50%, 60% do peso de um grão, de um milho, por exemplo, vem do como. Só que ele não sai de proteína e vai pelo floema, ele tem que ser degradado em aminoácidos, subir e transformar. Para isso precisa de um monte de coisa. Então, você quer um milho com mais proteína, que também não tem muito valor, mas vai ter um dia, você tem que fazer isso aí circular. Inclusive tempo, né, Leandro? Por isso que se estimula antes. Exatamente. Show de bola. Então, acredito que ficou bem explicada essa parte. Eu acho que, né, Matheus, para fazer um resumão aí, pensar, cara, em sistema articular, bacheiro, né, com folha... Acumular fotoassimilado, transportar fotoassimilado. Tudo que você fizer de manejo para potencializar a produção, que é a fotossíntese, e depois, no segundo momento, para potencializar o transporte, vai ser bem-vindo. Né? E vou só falar mais uma coisa, porque às vezes o cara acha que água, né, que é um dos pilares, tem que estar chovendo em cima. E não, a água tem que estar embaixo. Então tem que ter perfil. Tem que ter perfil de solo, exatamente. Fechou. Então pode fazer um encerramento, João, depois o Landa, e aí eu finalizo aqui. Então antes, só compartilhem, mandem pros amigos, pra família, pra colegas. Muita gente entrando no enchimento de grãos agora, Muita gente entrando no enchimento de grão. Essa informação é importante pra muita gente. Você pode
ajudar as pessoas, então começa a parar um pouco de olhar para o umbigo e ajudar os outros, né? Então ajudem a gente também aí. O YouTube entende, o Spotify entende que vocês estão gostando e vai distribuir isso Deixa mais o pra mais gente. likezinho. Dá o like, já dá o like e já compartilha. já compartilha. fala isso, né? Sempre, Perfeito. né? E é bem simples, né? Só apertar 2 botãozinhos e deu. João Vitor Agro no Instagram, Leandro Solo Solo, underline Solo Fert, Matheus Barbaço. E Show de Raiz bola. da Solução. E E a Raiz da Solução, Né? Então, Não, acho que é beleza. isso Eu vou fazer o fechamento, passo pro Leandro. Então, para quem tá no início do enchimento de grãos e conseguiu capturar algumas informações importantes desse podcast hoje, o meu recado final é o quê? Vá lá, leve para a prática, teste os produtos com as bases que nós conversamos, veja o bacheiro das suas plantas, avalie o seu potencial e faça o seu enchimento de grãos e tenha maior produtividade. E Matheus e João, para isso eu falo, a gente tem que fazer as coisas com excelência. Né? E daí eu gosto das frases de Mário Sérgio Cortella, né? Que o que é ser excelente e não ser medíocre. Né? Vamos pensar, medíocre é você ser médio. E excelente é você fazer mais do que as pessoas elas pensam que você faria. Mas na planta também. Seja excelente com a planta, faça mais do que ela espera de você. Então seja excelente nesses processos. E nesse sentido, então, pegando essas informações de nutrientes aqui, ó, vai em função vai lá em busca do teu fornecedor, exija fontes boas que solubilizem, que seja não deem problema de mistura de tanque, seja excelente no que tu tá fazendo. E ser excelente em enchimento de grão, para mim é ganhar aí 10 sacos por hectare, Matheus, porque você tirar de um PMS de 180 para 200, 210, funciona sim fazer, depois de toda a fotossíntese, tá tudo certinho, Com folha, certeza. bacheiro, e esses produtos funcionam, desde que sejam fontes de boa qualidade. Então seja excelente com a planta, que ela vai te dar retorno sobre o investimento e bem alto. Show de bola. E só para encerrar, uma frase do Leandro do podcast passado, que é fazer o certo ou fazer o fácil, né? Então vamos fazer o certo, vamos colocar os nutrientes, a comida que ela precisa na hora que ela precisa. Você quer comer 3 da manhã? Acho que não, né, João? Então, no momento que a planta tá precisando. Não adianta fazer nem antes e nem depois. Beleza. Exatamente. Show de bola, então. Então, depois de ter discutido sobre enchimento de grão, acho que nós pode ir pro campo, ver se nossas plantas tá enchendo grão. É? Bora pra lida!